Título 3: O ego e o superego, ideal do ego. Se o ego fosse simplesmente a parte do id modificada pela influência do sistema perceptivo, o representante na mente do mundo externo real, teríamos um simples estado de coisas com que tratar. Mas há uma outra complicação. As considerações que nos levaram a presumir a existência de uma gradação no ego, uma diferenciação dentro dele que pode ser chamada de ideal do ego ou superego, foram enunciadas em outro lugar. Ainda elas são válidas. O fato de que essa parte do ego está menos firmemente vinculada à consciência é a novidade que exige explicação. Nesse ponto, temos de ampliar um pouco o nosso campo de ação. Alcançamos sucesso em explicar o penoso distúrbio da melancolia, supondo, naqueles que dela sofrem, que um objeto que fora perdido foi instalado novamente dentro do ego, isto é, que uma catexia do objeto foi substituída por uma identificação. Nesse caso, contudo, não apreciamos a significação plena desse processo e não sabíamos quão comum e típico ele é. Desde então, viemos a saber que esse tipo de substituição tem grande parte na determinação da forma tomada pelo ego e efetua uma contribuição essencial no sentido da construção do que é chamado de caráter. A princípio, na fase oral primitiva do indivíduo, a catexia do objeto e a identificação são, sem dúvida, indistinguíveis uma da outra. Só podemos supor que, posteriormente, as catexias do objeto procedem do id, o qual sente as tendências eróticas como necessidades. O ego, que inicialmente ainda é fraco, dá-se conta das catexias do objeto e sujeita-se a elas ou tenta desviá-las pelo processo de repressão. Quando acontece uma pessoa ter de abandonar um objeto sexual, muito a miúde se segue uma alteração de seu ego que só pode ser descrita como instalação do objeto dentro do ego, tal como ocorre na melancolia. A natureza exata dessa substituição ainda nos é desconhecida. Pode ser que, através dessa introjeção, que constitui uma espécie de regressão ao mecanismo da fase oral, o ego torne mais fácil ao objeto ser abandonado ou torne possível esse processo. Pode ser que essa identificação seja a única condição em que o id pode abandonar os seus objetos. De qualquer maneira, o processo, especialmente nas fases primitivas de desenvolvimento, é muito frequente e torna possível supor que o caráter do ego é um precipitado de catexias objetais abandonadas e que ele contém a história dessas escolhas de objeto. Naturalmente, deve-se admitir desde o início que existem diversos graus de capacidade de resistência, os quais decidem até que ponto o caráter de uma pessoa desvia ou aceita as influências da história de suas escolhas objetais eróticas.
Em mulheres que tiveram muitas experiências amorosas, não parece haver dificuldade em encontrar vestígios de suas catexias do objeto nos traços de seu caráter. Devemos também levar em consideração casos de catexia do objeto, identificação simultânea, isto é, casos em que alteração no caráter ocorre antes de o objeto ter sido abandonado. Em tais casos, a alteração no caráter pode sobreviver à relação de objeto e, em certo sentido, conservá-la. Tomando-se outro ponto de vista, pode-se dizer que essa transformação de uma escolha objetal erótica numa alteração do ego constitui também um método pelo qual o ego pode obter controle sobre o id e aprofundar suas relações com ele, à custa, é verdade, de sujeitar-se em grande parte às exigências do id. Quando o ego assume as características do objeto, ele está se forçando, por assim dizer, ao id como um objeto de amor e tentando compensar a perda do id, dizendo: olhe, você também pode me amar, sou semelhante ao objeto. A transformação da libido do objeto em libido narcísica, que assim se efetua, obviamente implica um abandono de objetivos sexuais, uma dessexualização, uma espécie de sublimação, portanto. Em verdade, surge a questão que merece consideração cuidadosa de saber se este não será o caminho universal à sublimação, se toda sublimação não se efetua através da mediação do ego, que começa por transformar a libido objetal sexual em narcísica e depois talvez passa a fornecer-lhe outro objetivo. Posteriormente, teremos de considerar se outras vicissitudes instintuais não podem resultar também dessa transformação. Se, por exemplo, ela não pode ocasionar uma desfusão dos diversos instintos que se acham fundidos. Embora isto seja uma digressão de nosso objetivo, não podemos evitar conceder nossa atenção por um momento mais às identificações objetais do ego, se elas levam a melhor e se tornam numerosas demais, indevidamente poderosas e incompatíveis umas com as outras, um resultado patológico não estará distante. Pode ocorrer uma ruptura do ego em consequência de as diferentes identificações se tornarem separadas umas das outras através de resistências. Talvez o segredo dos casos daquilo que é descrito como personalidade múltipla seja que as diferentes identificações apoderam-se sucessivamente da consciência. Mesmo quando as coisas não vão tão longe, permanece a questão dos conflitos entre as diversas identificações em que o ego se separa, conflitos que, afinal de contas, não podem ser descritos como inteiramente patológicos. Entretanto, seja o que for que a capacidade posterior do caráter para resistir às influências das catexias objetais abandonadas, possa tornar-se os efeitos das primeiras identificações efetuadas na mais primitiva infância serão gerais e duradouros. Isso nos conduz de volta à origem do ideal do ego, por trás dele jaz oculta
a primeira e mais importante identificação de um indivíduo, a sua identificação com o pai em sua própria pré-história pessoal. Isso aparentemente não é, em primeira instância, a consequência ou resultado de uma catexia do objeto. Trata-se de uma identificação direta, imediata, e se efetua mais primitivamente do que qualquer catexia do objeto, mas as escolhas objetais pertencentes ao primeiro período sexual e relacionadas ao pai e à mãe parecem normalmente encontrar seu desfecho numa identificação desse tipo, que assim reforçaria a primária. Todo esse assunto é, contudo, tão complicado que será necessário abordá-lo pormenorizadamente. A dificuldade do problema se deve a dois fatores: o caráter triangular da situação edipiana e a bissexualidade constitucional de cada indivíduo. Em sua forma simplificada, o caso de uma criança do sexo masculino pode ser descrito do seguinte modo: em idade muito precoce, o menininho desenvolve uma catexia objetal pela mãe, originalmente relacionada ao seio materno, e que é o protótipo de uma escolha de objeto segundo o modelo analítico. O menino trata o pai, identificando-se com este. Durante certo tempo, esses dois relacionamentos avançam lado a lado até que os desejos sexuais do menino em relação à mãe se tornam mais intensos e o pai é percebido como um obstáculo a eles. Disso se origina o complexo de Édipo. Sua identificação com o pai assume então uma coloração hostil e transforma-se num desejo de livrar-se dele, a fim de ocupar o seu lugar junto à mãe. Daí por diante, a sua relação com o pai é ambivalente. Parece como se a ambivalência inerente à identificação, desde o início, se houvesse tornado manifesta. Uma atitude ambivalente para com o pai e uma relação objetal de tipo unicamente afetuoso com a mãe constituem o conteúdo do complexo de Édipo positivo, simples, num menino. Juntamente com a demolição do complexo de Édipo, a catexia objetal da mãe por parte do menino deve ser abandonada. Seu lugar pode ser preenchido por uma de duas coisas: uma identificação com a mãe ou uma intensificação de sua identificação com o pai. Estamos acostumados a encarar o último resultado como o mais normal. Ele permite que a relação afetuosa com a mãe seja, em certa medida, mantida. Dessa maneira, a dissolução do complexo de Édipo consolidaria a masculinidade no caráter de um menino, de maneira precisamente análoga. O desfecho da atitude edipiana numa menininha pode ser uma intensificação de sua identificação com a mãe, ou a instalação de tal identificação pela primeira vez, resultado que fixará o caráter feminino da criança. Essas identificações não são o que esperaríamos pela descrição anterior, visto que não introduzem no ego o objeto abandonado, mas este desfecho alternativo também pode ocorrer, sendo mais
fácil observá-lo em meninas do que em meninos. A análise muito a miúde mostra que uma menininha, após ter de abandonar o pai como objeto de amor, colocará sua masculinidade em proeminência e identificar-se-á com seu pai, isto é, com o objeto que foi perdido, ao invés da mãe. Isso, é claro, dependerá de ser a masculinidade em sua disposição, seja o que for, em que isso possa consistir suficientemente forte. Pareceria, portanto, que em ambos os sexos a força relativa das disposições sexuais masculina e feminina é o que determina se o desfecho da situação edipiana será uma identificação com o pai ou com a mãe. Esta é uma das maneiras pelas quais a bissexualidade é responsável pelas vicissitudes subsequentes do complexo de Édipo. A outra é ainda mais importante, pois fica-se com a impressão de que, de modo algum, o complexo de Édipo simples é a sua forma mais comum, mas representa antes uma simplificação ou esquematização que é, sem dúvida, frequentemente justificada para fins práticos. Um estudo mais aprofundado geralmente revela o complexo de Édipo mais completo, o qual é dúplice, positivo e negativo, e devido à bissexualidade originalmente presente na criança, isto equivale a dizer que um menino não tem simplesmente uma atitude ambivalente para com o pai e uma escolha objetal afetuosa pela mãe, mas que, ao mesmo tempo, também se comporta como uma menina e apresenta uma atitude afetuosa feminina para com o pai e um ciúme e uma hostilidade correspondentes em relação à mãe. É este elemento complicador introduzido pela bissexualidade que torna tão difícil obter uma visão clara dos fatos em vinculação com as primitivas escolhas de objeto e identificações, e ainda mais difícil descrevê-las inteligivelmente. Pode mesmo acontecer que a ambivalência demonstrada nas relações com os pais deva ser atribuída inteiramente à bissexualidade, que ela não se desenvolva, como representei acima, a partir da identificação em consequência da rivalidade. Em minha opinião, é aconselhável em geral e muito especialmente no que concerne aos neuróticos, presumir a existência do complexo de Édipo completo. A experiência analítica demonstra então que, num certo número de casos, um ou outro dos constituintes desaparece, exceto por traços mal distinguíveis. O resultado, então, é uma série com o complexo de Édipo positivo normal numa extremidade e o negativo invertido na outra, enquanto que os seus membros intermediários exibem a forma completa com um ou outro dos seus dois componentes preponderando. Na dissolução do complexo de Édipo, as quatro tendências em que ele consiste agrupar-se-ão de maneira a produzir uma identificação paterna e uma identificação materna. A identificação paterna
preservará a relação de objeto com a mãe, que pertencia ao complexo positivo, e ao mesmo tempo substituirá a relação de objeto com o pai, que pertencia ao complexo invertido. O mesmo será verdade mutatis mutandis quanto à identificação materna. A intensidade relativa das duas identificações em qualquer indivíduo refletirá a preponderância nele de uma ou outra das duas disposições sexuais. O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo de Édipo pode, portanto, ser tomada como sendo a formação de um precipitado no ego consistente dessas duas identificações, unidas uma com a outra de alguma maneira. Esta modificação do ego retém a sua posição especial. Ela se confronta com os outros conteúdos do ego como um ideal do ego ou superego. O superego, contudo, não é simplesmente um resíduo das primitivas escolhas objetais do id. Ele também representa uma formação reativa, enérgica contra essas escolhas. A sua relação com o ego não se exaure com o preceito: você deveria ser assim, como seu pai. Ela também compreende a proibição: você não pode ser assim, como seu pai. Isto é, você não pode fazer tudo o que ele faz. Certas coisas são prerrogativas dele. Esse aspecto duplo do ideal do ego deriva do fato de que o ideal do ego tem a missão de reprimir o complexo de Édipo. Em verdade, é a esse evento revolucionário que ele deve a sua existência. É claro que a repressão do complexo de Édipo não era tarefa fácil. Os pais da criança, e especialmente o pai, eram percebidos como obstáculo a uma realização dos desejos edipianos, de maneira que o ego infantil fortificou-se para a execução da repressão, erguendo esse mesmo obstáculo dentro de si próprio. Para realizar isso, tomou emprestado, por assim dizer, força ao pai. E este empréstimo constituiu um ato extraordinariamente momentoso. O superego retém o caráter do pai, enquanto que quanto mais poderoso o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir à repressão sob a influência da autoridade do ensino religioso, da educação escolar e da leitura, mais severa será posteriormente a dominação do superego sobre o ego sob a forma de consciência, conscience, ou talvez de um sentimento inconsciente de culpa. Dentro em pouco apresentarei uma sugestão sobre a fonte de seu poder de dominar dessa maneira, isto é, a fonte de seu caráter compulsivo, que se manifesta sob a forma de um imperativo categórico. Se considerarmos mais uma vez a origem do superego, tal como a descrevemos, reconheceremos que ele é o resultado de dois fatores altamente importantes, um de natureza biológica e outro de natureza histórica, a saber, a duração prolongada no homem do desamparo e dependência de sua infância.
e o fato de ser o complexo de Édipo, cuja repressão demonstramos achar-se vinculada à interrupção do desenvolvimento libidinal pelo período de latência e, assim, ao início bifásico da vida sexual do homem. De acordo com uma hipótese psicanalítica, o fenômeno por último mencionado, que parece ser peculiar ao homem, constitui herança do desenvolvimento cultural tornado necessário pela época glacial. Vemos então que a diferenciação do superego a partir do ego não é questão de acaso. Ela representa as características mais importantes do desenvolvimento tanto do indivíduo quanto da espécie. Em verdade, dando expressão permanente à influência dos pais, ela perpetua a existência dos fatores a que deve sua origem. A psicanálise frequentemente foi censurada por ignorar o lado mais elevado, moral, suprapessoal da natureza humana. A censura é duplamente injusta, tanto histórica quanto metodologicamente. Em primeiro lugar, porque já desde o início atribuímos às tendências morais e estéticas do ego a função de incentivar a repressão, e depois houve uma recusa geral em reconhecer que a pesquisa psicanalítica não podia, tal como um sistema filosófico, produzir uma estrutura teórica completa e já pronta, mas teve de encontrar seu rumo passo a passo ao longo do caminho da compreensão das complexidades da mente, efetuando uma dissecção analítica tanto dos fenômenos normais quanto dos anormais. Enquanto tivemos de nos preocupar com o estudo do que é reprimido na vida mental, não houve necessidade de aderir a quaisquer apreensões agitadas quanto ao paradeiro do lado mais elevado do homem. Mas agora que empreendemos a análise do ego, podemos dar uma resposta a todos aqueles cujo senso moral ficou chocado e que se queixaram de que certamente deveria haver uma natureza mais alta no homem. Muito certo, podemos dizer. E aqui temos essa natureza mais alta, neste ideal do ego ou superego, o representante de nossas relações com nossos pais. Quando éramos criancinhas, conhecemos essas naturezas mais elevadas, admiramo-las e tememo-las, e posteriormente colocamo-las em nós mesmos. O ideal do ego, portanto, é o herdeiro do complexo de Édipo e assim constitui também a expressão dos mais poderosos impulsos e das mais importantes vicissitudes libidinais do id. Erigindo esse ideal do ego, o ego dominou o complexo de Édipo e ao mesmo tempo colocou-se em sujeição ao id, enquanto que o ego é essencialmente o representante do mundo externo da realidade. O superego coloca-se em contraste com ele como representante do mundo interno do id. Os conflitos entre o ego
e o ideal, como agora estamos preparados para descobrir, em última análise, refletirão o contraste entre o que é real e o que é psíquico, entre o mundo externo e o mundo interno, através da formação do ideal, o que a biologia e as vicissitudes da espécie humana criaram no id, e neste deixaram atrás de si, é assumido pelo ego e reexperimentado em relação a si próprio como indivíduo devido à maneira pela qual o ideal do ego se forma. Ele possui os vínculos mais abundantes com a aquisição filogenética de cada indivíduo, a sua herança arcaica, o que pertencia à parte mais baixa da vida mental de cada um de nós, é transformado mediante a formação do ideal no que é mais elevado na mente humana pela nossa escala de valores. Seria vão, contudo, tentar localizar o ideal do ego mesmo no sentido em que localizamos o ego, ou encaixá-lo em qualquer das analogias com auxílio das quais tentamos representar a relação entre o ego e o id. É fácil demonstrar que o ideal do ego responde a tudo o que é esperado da mais alta natureza do homem, como substituto de um anseio pelo Pai. Ele contém o germe do qual todas as religiões evolveram, o auto-julgamento que declara que o ego não alcança o seu ideal, produz o sentimento religioso de humildade, a que o crente apela em seu anseio. À medida que uma criança cresce, o papel do pai é exercido pelos professores e outras pessoas colocadas em posição de autoridade. Suas injunções e proibições permanecem poderosas no ideal do ego e continuam sob a forma de consciência, conscience, a exercer a censura moral. A tensão entre as exigências da consciência e os desempenhos concretos do ego é experimentada como sentimento de culpa. Os sentimentos sociais repousam em identificações com outras pessoas na base de possuírem o mesmo ideal do ego. A religião, a moralidade e um senso social, os principais elementos do lado superior do homem, foram originalmente uma só e mesma coisa, segundo a hipótese que apresentei em Totem e Tabu, foram filogeneticamente adquiridos a partir do complexo paterno. A religião e a repressão moral, através do processo de dominar o próprio complexo de Édipo, e o sentimento social mediante a necessidade de superar a rivalidade que então permaneceu entre os membros da geração mais nova, o sexo masculino parece ter tomado a dianteira em todas essas aquisições morais que parecem então ter sido transmitidas às mulheres através do cruzamento hereditário. Mesmo hoje, os sentimentos sociais surgem no indivíduo como uma superestrutura construída sobre impulsos de rivalidade ciumenta contra seus irmãos e irmãs, visto que a hostilidade não pode ser satisfeita, desenvolve-se uma identificação com o rival anterior.
O estudo de casos brandos de homossexualidade confirma a suspeita de que também neste caso a identificação constitui substituto de uma escolha objetal afetuosa que ocupou o lugar da atitude hostil agressiva. Com a menção da filogênese, contudo, surge novos problemas, dos quais ficamos tentados a retrair-nos cautelosamente. Mas não há remédio para isso, e a tentativa deve ser feita apesar do medo de que se revelará a inadequação de todo nosso esforço. A questão é a seguinte: qual foi o ego do homem primitivo, ou o seu id, que adquiriu a religião e a moralidade naqueles dias primevos a partir do complexo paterno? Se foi o ego, por que não falamos simplesmente que essas coisas foram herdadas pelo ego? Se foi o id, como é que isso concorda com o caráter do id? Ou estaremos errados em fazer remontar a diferenciação entre o ego, superego e id a esses tempos remotos? Não deveríamos honestamente confessar que toda nossa concepção dos processos do ego não nos ajuda a compreender a filogênese e não lhe pode ser aplicada? Respondamos primeiro ao que é mais fácil de responder. A diferenciação entre o ego e o id deve ser atribuída não apenas ao homem primitivo, mas até mesmo a organismos muito mais simples, pois ela é expressão inevitável da influência do mundo externo. O superego, segundo a nossa hipótese, originou-se em realidade das experiências que levaram ao totemismo. A questão de saber se foi o ego ou o id que experimentou e adquiriu aquelas coisas resulta logo em nada. A reflexão em seguida nos demonstra que nenhuma vicissitude externa pode ser experimentada ou sofrida pelo id, exceto por via do ego, que é o representante do mundo externo para o id. Entretanto, não é possível falar de herança direta do ego. É aqui que o abismo entre um indivíduo concreto e o conceito de uma espécie se torna evidente. Além disso, não se deve tomar a diferença entre ego e id num sentido demasiado rígido, nem esquecer que o ego é uma parte especialmente diferenciada do id. As experiências do ego parecem a princípio estar perdidas para herança, mas quando se repetem com bastante frequência e com intensidade suficiente em muitos indivíduos, em gerações sucessivas, transformam-se, por assim dizer, em experiências do id, cuja impressão são preservadas por herança. Dessa maneira, no id, que é capaz de ser herdado, acham-se abrigados resíduos das existências de incontáveis egos, e quando o ego forma o seu superego a partir do id, pode talvez estar apenas revivendo formas de antigos egos e ressuscitando-as. A maneira pela qual o superego surge explica como é que os primitivos conflitos do ego com as catexias objetais do id podem ser continuados em conflitos com o seu herdeiro.
o superego? Se o ego não alcançou êxito em dominar adequadamente o complexo de Édipo, a catexia energética do último, originando-se do id, mais uma vez irá atuar na formação reativa do ideal do ego. A comunicação abundante entre o ideal e esses impulsos instintuais do ICS soluciona o enigma de como é que o próprio ideal pode, em grande parte, permanecer inconsciente e inacessível ao ego. O combate que outrora lavrou nos estratos mais profundos da mente e que não chegou ao fim devido à rápida sublimação e identificação, é agora continuado numa região mais alta, como a Batalha dos Hunos na pintura de Kaulbach.